Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje, com a passagem Jesus e Zaqueu. E faremos uma leitura e um aprofundamento. Faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus esteja conosco. Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. E tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Correu então à frente e subiu num sicômoro para ver Jesus que passava ali. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu-o com alegria. À vista do acontecido, todos murmuravam, dizendo: Foi hospedar-se na casa de pecador. Zaqueu de pé disse ao Senhor: Senhor, eis que dou a metade de meus bens aos pobres, e se defraudei a alguém, restituo o quádruplo. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nessa casa, porque ele também é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Então, essa é a narrativa de Lucas sobre Jesus e Zaqueu. Agora vamos fazer uma reflexão sobre o que a mensagem do Evangelho está nos trazendo, mas antes disso, quero te convidar, se você ainda não está inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreva para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixe aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião a respeito dessa passagem, sobre o nosso ensinamento. Compartilhe para que mais uma irmã e um irmão possa participar desse estudo. E também deixe aqui a sua curtida, porque é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, essa passagem de Jesus e Zaqueu é mais uma exclusiva do Evangelho de Lucas, né? E você que está acompanhando aqui no nosso canal já percebeu que nós estamos numa sequência de passagens do evangelista Lucas, porque na verdade nós estamos trabalhando de forma cronológica, né? E essas passagens elas se encontram exclusivamente narradas no Evangelho de Lucas. Então nós temos aqui um personagem central que é o Zaqueu, né? E aqui Zaqueu é apresentado como um homem rico e chefe dos publicanos. E nós já falamos aqui quem são os publicanos, né? São aquelas pessoas encarregadas de cobrar os impostos que são determinados pelo Império Romano. E além de cobrar os impostos, eles são vistos como pessoas que é, é, que têm a prática de extorsão das pessoas, né? Então, de modo geral, eram tidos como pessoas corruptas. Por isso que vão questionar o fato de Jesus estar hospedado na casa de um pecador. E o Zaqueu, ele teve uma iniciativa, não é? Ele quis conhecer Jesus. Quantas e quantas vezes que nós julgamos sem conhecer? Imagina que Jesus, a essa altura, ele já era uma pessoa muito conhecida, né? Lembrando que nós estamos aqui no período do ministério de Jesus na Judéia, já a caminho de Jerusalém. Então Jesus já era uma pessoa popularmente conhecida. Isaqueu quis saber quem era esse homem, né? E ao invés de perguntar para os outros, ele foi até lá
para ver quem era Jesus, ou seja, ele teve uma iniciativa de conhecer. Ao invés de perguntar aos outros, ele quis ter a convicção de quem era esse homem chamado Jesus. E Jesus ele tem muito essa prática, né? Ele chamava as pessoas pelo nome, né? Ainda que ele encontre as pessoas pela primeira vez, Jesus ele já chamava as pessoas pelo nome. E aí ele pede para que Zaqueu desça e já se coloca como hóspede de Zaqueu, né? Hoje devo ficar em tua casa. E o que que é importante, né? Porque o Evangelho nos coloca aqui que não somente Zaqueu, mas a sua família, né? Que Jesus fala, hoje a salvação entrou nessa casa. Ele não se referiu somente a Zaqueu. Zaqueu conseguiu converter a sua família para Jesus. Então, houve transformação na vida de Zaqueu, né? Então existiu uma transformação prática, né? De fato, Zaqueu, ele passa então a reconhecer, né? A ser um seguidor de Jesus. E tem uma iniciativa também de Zaqueu que é muito importante, né? Quando ele diz que vai dar metade dos bens aos pobres e devolver no caso de que ele tenha prejudicado alguém, né? Quando ele fala, e se defraudei alguém, ou seja, se ele usurpou, né, de algo que não é dele, que ele vai restituir 4 vezes mais. Por que que é importante essa postura de Zaqueu? Vocês lembram que nós já estudamos aqui sobre o jovem rico, né? E qual foi a tristeza do jovem rico, né? Quando Jesus disse àquele moço que ele vendesse tudo que o seguisse. E aí ele se entristece e vai embora. Talvez, se ele fosse mais persistente, ele não teria que desfazer de tudo. Jesus quis testá-lo para ver até onde ele estava disposto a ir. Zaqueu, ao contrário, ele já se coloca, ele já se apresenta dessa forma. Olha, metade eu vou dar para os pobres. Na verdade, Zaqueu ele foi aqui bastante oportuno, né? Porque embora ele não conhecesse pessoalmente Jesus, ele já sabia histórias sobre Jesus e sabe que Jesus aprecia muito a questão do desapego aos bens materiais, né? Então, na primeira relação com Jesus, ele já fala, olha, metade do que eu tenho vai para os pobres e ainda vou devolver caso aquilo que eu tiver seja fruto de corrupção. De modo geral, é isso que ele está querendo dizer aqui. Portanto, Zaqueu, ele não só se apresenta, como ele reconhece o seu estado de pecado, né? Então, na medida que você vai conhecendo Jesus, você vai percebendo que algumas coisas na sua vida precisam ser restauradas. Então, Zaqueu, de imediato, ele percebe que Jesus, ele nos convoca para uma mudança de vida. E quando Zaqueu tem essa atitude, que é uma atitude radical, né? Quem de nós aqui está disposto a doar metade do que tem? Independente se você ter pouco ou ter muito, né? Então, Zaqueu não olhou para valores ali, né? E nós estamos falando de uma pessoa que é um homem rico, né? Então, qual é a nossa disposição diante do projeto do Evangelho? O que você está disposto a oferecer de bens na sua vida? Não só bens materiais, né? Que algumas questões são imateriais, né? Muitas vezes você quer seguir o Evangelho, mas não está disposto a abrir mão de nada. E quando eu falo nada, eu estou falando inclusive de tempo. Ah, eu não vou porque eu não tenho tempo para estar. Então, se você não tiver disposição de doar nem o seu tempo, o que pode esperar, né? Zaqueu doou metade da fortuna. E será que nós, muitas vezes, não queremos sequer doar o nosso tempo para o projeto, né? Qual o tamanho de Deus na sua vida? Já parou para pensar nisso? Quanto Deus ocupa na sua vida? Qual o espaço que ele tem? Não somente físico.
Estou falando de fazer um altar ali para Deus somente. Quem tem, ótimo. Eu tenho meu cantinho aqui também. Mas a questão é o espaço que Deus ocupa na sua vida. Quanto da sua vida é dedicada a Deus, né? Zaqueu, ele colocou a sua parte aqui fisicamente e também na dedicação espiritual. Existe ali então uma transformação na vida de Zaqueu. Então que nós sejamos também motivados pela iniciativa de Zaqueu, que a gente possa deixar Jesus entrar na nossa casa. Jesus, ele se hospedou na casa de Zaqueu. Então, que Jesus também se hospede nas nossas casas e que ele restaure as nossas vidas e que a gente seja menos apegado aos nossos bens materiais e também de tempo, porque a gente consegue tempo para aquilo que nos interessa, não é mesmo? Então, que a gente também dedique o nosso tempo àquilo que agrada a Deus, né? Dentro do seu tempo, o que você pode ofertar que pode agradar a Deus na sua vida, para que de fato a salvação também entre em nossas casas. Amém? Então, muita paz, muita luz, Deus abençoe, edifique seus projetos, restaure a sua vida, muita saúde e harmonia na sua casa. Amém? Abraço. Fique com Deus.